Queridos irmãos, esse é o nosso momento do casamento e eu quero compartilhar a você que é casado, que pensa também em se casar, uma porção da palavra de Deus que nos ensina como nós podemos e devemos ouvir o nosso cônjuge. Isso é muito importante e fundamental para que a nossa relação conjugal seja mais do que abençoada em Cristo Jesus. E eu olho para o texto de Tiago, capítulo 1, o versículo 19, que diz assim para nós: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Na outra versão diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Essa é uma passagem fundamental para a gente que vive nos nossos relacionamentos, em especial, seja qualquer que for, relacionamentos interpessoais e também, claro, relacionamentos conjugais, que é o caso que nós tratamos aqui quando nós falamos no momento do casamento. Certamente, queridos, um dos maiores desafios que a gente enfrenta na vida conjugal tem sido a arte de ouvir. Nós temos algumas dificuldades nesse sentido quando o assunto é ouvir. Nem sempre a gente está ouvindo. Frequentemente, a gente pode estar escutando, mas não ouvindo. Qual é a diferença dessas duas coisas? Escutar diz respeito ao que o outro fala, a um som, a um barulho. Isso a gente faz automaticamente. Mas ouvir significa prestar atenção, dar a devida atenção àquilo que está sendo dito para nós. E venhamos, muitas vezes não é este o nosso problema com o nosso cônjuge. E as perguntas que nós fazemos com relação à dificuldade para ouvir poderiam ser mais ou menos assim: o que é que está acontecendo que dificulta a nossa fala e a nossa audição no momento, talvez até mesmo de um conflito? Na verdade, o que é que você realmente está defendendo que você talvez não faz questão de ouvir aquilo que o outro, porventura, esteja falando? Uma outra pergunta: como você está interpretando a fala do seu cônjuge? Quando ele diz para você o que ele quer expressar e às vezes a gente não consegue compreender. O que é que está poluindo essa comunicação? O que está causando arranhaduras nessa comunicação que não nos permite chegar a um consenso claro na nossa fala? Queridos, Tiago está dizendo para nós que é importante nós entendermos que o quanto nós conseguimos ouvir vai depender de algumas posturas que nós tomamos em relação àquilo que está ligado à fala. Ele diz assim: todo homem seja pronto para ouvir. Essa é a primeira e grande verdade. Talvez a prontidão para ouvir é o grande segredo que vai permitir que nós, casados, tenhamos uma comunicação mais clara, mais eficaz. Eu diria que precisamos primeiramente usar a nossa inteligência emocional que Deus deu para cada um de nós, para que de maneira equilibrada, de maneira sensata e sensivelmente falando, nós consigamos ouvir o nosso cônjuge. Então, eu quero deixar aqui 3 recomendações para você, para cada um de nós, claro. Primeiro, pare para ouvir de verdade o que o outro está dizendo. Veja, todo homem seja pronto para ouvir. Quando a sua esposa chegar para conversar com você, ou vice-versa, um filho, uma filha, isso aqui é para todas as pessoas, na família inclusive, pare, preste bem atenção naquilo que o outro está dizendo. Você ousaria tomar uma decisão com relação a uma coisa que você compra, um eletrodoméstico, a um carro, a usá-lo com eficácia, sem acompanhar, sem ouvir o que diz o manual de instruções? Por que a gente às vezes recusa em ouvir o nosso cônjuge para tomarmos então a direção certa na nossa relação? E quando você ouve, você está dizendo assim: olha, eu estou dando atenção para você, estou validando aquilo que você está dizendo, mesmo que você talvez não concorde, mas é preciso ouvir.
Há uma segunda coisa, tenhamos humildade para reconhecer os nossos erros. Em alguns momentos, nós precisaremos dizer, eu peço-te perdão, eu errei, não deveria ter dito dessa forma, você não deveria também ter dito assim para mim dessa forma, não foi bom, não foi agradável. E a terceira coisa, conclua juntos os pensamentos de vocês. Talvez o nosso grande problema não é o quanto a gente fala, é o quanto a gente conclui. E muitas conversas, a gente tem a sensação de que nós soltamos apenas palavras ao vento, desabafamos, mas não chegamos a uma conclusão de fato com um propósito estabelecido. Então que Deus nos dê muita sabedoria para que no nosso casamento nós sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Que Deus nos abençoe. Pai, a nossa oração é que o Senhor nos torne a cada dia mais homens e mulheres totalmente convertidos a Ti. Que sejamos prontos para ouvir o nosso cônjuge, tardio para falar e tardio para irar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.